Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Boa parte de nossas decepções advém da compreensão de que as pessoas deveriam agir conosco exatamente como agimos com elas. É preciso perder essa pretensão. As pessoas são regidas por outros comandos, diferentes dos nossos. O segredo é continuar oferecendo o melhor de nós aos outros, mesmo que nem sempre seja recíproco. Eu sei que esse é um lugar comum. Você já deve ter pensado muito sobre isso, mas de vez em quando é bom a gente iluminar isso que nós tantas vezes é obscuro, apesar de nós sabermos que é assim. Porque nem sempre basta saber. Às vezes a gente precisa saber sempre, renovar isso dentro de nós. Por que nós continuamos nos frustrando em relação às pessoas? Porque elas não corresponderam ao que nós esperávamos delas. Porque no fundo, apesar de nós sabermos que os outros não têm obrigação de ser como nós queremos que sejam, nós alimentamos essa ilusão. Nós carregamos essa pretensão. As pessoas são como são. De vez em quando vão acertar muito com a gente, de vez em quando vão errar, da mesma forma como nós também acertamos e erramos com os outros. O que nós podemos fazer é minimizar dentro de nós essas expectativas. Está conhecendo alguém? Faça de tudo para não romantizar essa pessoa. Faça de tudo, faça o esforço para não depositar sobre ela expectativas que dizem muito mais respeito a você do que a ela. Tenha a simplicidade, a honestidade de olhar para você, de olhar para os outros, com o filtro da realidade. As pessoas são boas, as pessoas são más, as pessoas acertam, as pessoas erram, da mesma forma como você e eu também somos bons, somos maus, acertamos e erramos. É preciso ter simplicidade na maneira como nós olhamos. Retirar ao máximo as expectativas que nós temos para que os nossos encontros sejam frutuosos, sejam mais reais, porque os outros definitivamente não têm obrigação de ser como nós gostaríamos. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Quando você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele.
Só que ela nunca quis conhecê-lo. Ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, que ela... Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso, um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E sobretudo quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco, né? Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você, né? me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua o conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, Aí né? o padre Júlio falou assim, olha, Chalita, eu aprendi a amar o padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava pro meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso é lindo. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né?
e você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele. Só que ela nunca quis conhecê-lo. Ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso, um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E, sobretudo, quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco, né? Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, Aí né? O padre Júlio falou assim: olha, Xalita, eu aprendi a amar o padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava pro meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. Padre Fábio, sempre sofri muito na vida. Na escola, no meu grupo de amigos, sempre fui muito ridicularizado. Talvez pelo meu porte físico, que dificultava sempre as minhas atividades no esporte, as minhas atividades com os meus amigos. E mesmo tendo emagrecido muito, ainda continuo sofrendo do mesmo jeito. Como é que posso me livrar deste papel, padre? Cansei de ser o bobo da corte e hoje sinto que estou ficando solitário à medida em que não me disponho
a cumprir mais o papel que antes eu cumpria. Gente, o que é interessante no questionamento do Júnior, isso vale para muita gente, é o seguinte: todas as vezes que nós estabelecemos relações sociais, a gente acaba distribuindo papéis, né? A gente acaba exercendo um papel e os outros que estão do nosso lado, assim como o Júnior fez o papel de bobo da corte, fez com que ele criasse dentro dele esse personagem e o levasse adiante. Por quê? É muito interessante isso. Nas relações sociais que nós estabelecemos, um papel sustenta o outro. Quando a gente, por exemplo, ridiculariza alguém e a gente está em grupo, ridicularizar o outro faz a gente sentir-se bem com a gente mesmo. Já observou isso? E aí você percebe que no momento em que você ri de alguém, o outro está prestando um papel social, isso é, está mantendo a sua alegria, está mantendo a sua satisfação. Isso é terrível, mas é uma realidade que acontece o tempo todo. Tanto é que nas relações familiares, a psicologia nos ajuda a entender isso, que o tempo todo nós estamos exercendo um tipo de papel. Por exemplo, você tem na família o bem-sucedido, mas você também tem o mal-sucedido. Você tem aquele que alcançou o sucesso, mas você tem a vítima. E muitas vezes a vítima é mantida na relação com aquele que é bem-sucedido. Porque, lamentavelmente, as relações humanas sempre passam pela comparação. E sempre aquele que está numa situação favorável acaba desempenhando esse papel social, que pode ser não só dentro da família, mas pode ser também no seu grupo de trabalho, onde quer que ele esteja. É por isso que quando a gente fala de relacionamentos, a gente precisa ter muita consciência e clareza, e por isso a gente precisa aprofundar sempre mais as questões humanas, para a gente começar a identificar duas coisas importantíssimas. Qual é o papel que eu presto nas relações? Como é que as pessoas me interpretam? E depois, como é que eu permito que elas me interpretem? Porque uma coisa é você ser ridicularizado uma vez e você aceitar. Outra coisa é você ser ridicularizado a vida inteira e isso tornar-se importante para você manter o vínculo com as pessoas. E muitas vezes a vítima é mantida assim. O bem-sucedido faz questão que a vítima esteja sempre do seu lado, porque é o melhor jeito que ela tem de se sentir bem-sucedida. Como é que uma pessoa vai se sentir bem-sucedida se ela não estiver se comparando com alguém? Não é verdade? E às vezes essa comparação, ela acontece o tempo todo e a gente não percebe que está acontecendo. Dentro de casa, por exemplo, Júnior, não é só na sua relação com seus familiares, com seus amigos, o tempo todo você também presta um papel social. Agora, meu amigo, você precisa tomar cuidado, porque você é que está permitindo que esse personagem vá adiante. E é você que o criou e é você que terá que destruí-lo. Não são os seus amigos que vão mudar em relação a você, mas é você que tem que mudar, primeiro diante de você mesmo. Como é que você se interpreta? Porque se alguém um dia achou que você era o bobo da corte, porque você era o mais gordinho, mais engraçado, mais isso, mais aquilo, hoje você precisa começar a identificar dentro de você que já passou essa época, que você não tem que levar esse fardo adiante. Isso acontece muito dentro das nossas casas, dos nossos grupos, quando você percebe que uma pessoa tornou-se prisioneira daquilo que ela permitiu que os outros fizessem dela. E é pavoroso isso, pavoroso. E nas relações familiares, muitas vezes o nosso irmão fracassado ele é mantido por nós que somos bem-sucedidos. Porque no momento em que nós alimentamos a relação de dependência, então eu cuido dele o tempo todo, eu dou tudo aquilo que ele não tem, eu faço de tudo para que ele se sinta um pouquinho melhor naquele fracasso que ele está vivendo, eu acabo mantendo-o no fracasso. E é por isso, aí a gente entende um pouquinho aquilo que a gente diz, que pai que fica bajulando demais os filhos, dando tudo o que eles querem, protegendo-os da vida. Uma coisa é você educar para a vida e para a coragem, outra coisa é você proteger o filho o tempo todo, impedindo que ele cresça. O que você faz é justamente isso, você cria já um filho fracassado, porque você não o prepara para as dificuldades da vida. Então fica aquela relação de criar dentro do filho um personagem, que é o filho que você queria ter, um filho sempre preso a você, um filho sempre dependente. Não é para isso que a gente tem que educar os filhos da gente. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente identificar qual é o papel social que nós estamos exercendo dentro de casa e fora de casa. Isso é uma questão de conduta, de você descobrir se aquilo que você vive de fato é o mais honesto que você pode viver. Ninguém nasceu para ser bobo da corte. E nós muito facilmente elegemos esses bobos da corte, né? Porque a gente precisa deles.
a gente precisa ter sempre o ridículo do nosso lado. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Inclusive, gente, dentro do seminário isso é muito comum. O lugar onde a gente é educado, posso dizer, que vivi a vida toda no seminário, a gente corre o risco de ter sempre aquele mais bobinho, que todo mundo faz de mais bobinho e vai ficando mais bobinho, mais bobinho, mais bobinho. O tempo passa e ele não aprende a não ser outra coisa senão não ser o mais bobinho. É um crime que a gente comete com eles, porque quando a gente permite que uma pessoa esteja cumprindo esse papel, é aquele bonzinho que todo mundo faz dele o que quer, não significa que a gente vai extrair da bondade dele, não, e retirar, seja mal agora, não, não é isso. Significa que nós vamos dizer e lutar para que ninguém seja limitado a ser apenas este bobinho, não. É disponível, mas também não será bobo de todos, né? É aquele que vai ficar sempre disponível, mas então vamos descobrir um jeito de fazê-lo crescer a partir dessa disponibilidade para que isso não se torne um fardo para ele com o tempo. Isso é muito natural acontecer. Realmente você precisa tomar consciência daquilo que você permitiu que os outros fizessem com você. E não é esperar que os outros mudem não, meu filho. Ninguém vai mudar, tá bom? O papel que você exerceu já está decorado por eles. Quem tem que mudar o roteiro do filme, da história, é você. Porque na sua vida, quem manda, quem é o diretor, quem é o escritor, o roteirista, é você. Só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto que eu me refaço, o tanto que eu fico mais inteiro através deste programa, através de tudo que Deus já me permitiu viver aqui nesse território, através de vocês que me recebem em casa. E toda quarta-feira me dão a oportunidade de ser padre, de poder partilhar a minha vida, de poder refletir a vida dos outros aqui de uma maneira respeitosa, tornando-a matéria-prima da nossa evangelização. Aí volto à música, o porquê de estar dizendo tudo isso, né? Seja o meu melhor amigo. Isso me comove. E eu acho que esse é o maior desafio que eu vivo como homem e também como padre. Porque eu quero que Jesus seja o meu melhor amigo, sim. Porque eu aprendi que se eu estiver próximo a Ele, ser melhor amigo dEle, eu vou respeitar o que Ele me pede, porque a gente trata um melhor amigo assim. Sobretudo quando você sabe que o seu melhor amigo é muito melhor que você. Quando ele tem muito mais lucidez que você. Quando ele tem muito mais história que você. Ele é meu melhor amigo. Eu quero ficar parecido com ele no meu dia a dia, porque eu acredito que a qualidade do meu ministério depende dessa semelhança. Eu quero ter a mesma disponibilidade que ele teve. Eu quero viver parecido com ele na sua capacidade de amar, na sua capacidade de acolher as pessoas. E poder dizer para ele todos os dias, em todos os momentos da minha vida: Senhor, eu estou aqui. E se o Senhor precisar deste pobre homem hoje, age através de mim, age através dele. E seja o meu guardião, me proteja de todos os males, me proteja de todos os excessos, me proteja de tudo aquilo que pode retirar a minha inteireza, me proteja de todos aqueles que não me amam do jeito certo, me proteja de todos aqueles que de alguma forma querem banalizar quem eu sou e a riqueza do ministério que o Senhor me confiou. Faço essa partilha porque essa alegria que hoje me invade, essa alegria que hoje me convoca, alegria é sempre uma convocação, né? Eu quero repartir com você para que você também sinta-se convocado por ela. Pela alegria que brota de ser amigo de Jesus. Eu sei que às vezes a gente compreende a religião como obrigações, né? Como situações que nos obrigam a fazer isso, a fazer aquilo. Não, esqueça isso. Nós aqui na Canção Nova queremos vivenciar e experimentar isso na nossa vida e depois convencer aqueles que nos assistem, aqueles que nos leem, aqueles que nos escutam, que ser amigo de Jesus não é um fardo, pelo contrário, é um privilégio. E que ter Jesus como melhor amigo é uma garantia de que nós seremos bons amigos dos outros também. Porque toda vez que nós fazemos a experiência de ter Jesus como o melhor amigo nosso, nós ficamos mais atentos.
a maneira como nós somos amigos dos outros. Eu sei que neste tempo tão marcado pela falta de confiança, pela falta de fidelidade, né? Às vezes eu encontro tanta gente traída, machucada, confiou em alguém, e aquele alguém em quem ela confiava traiu a confiança, não foi fiel, contou aquilo que era tão particular, aquilo que era segredo sagrado, né? Segredo sagrado, bonita a junção das duas palavras, né? Banalizou o sentimento. Eu sei que neste tempo onde nós estamos tão à mercê da violência do outro, não estou falando da violência física, não. Estou falando da violência que invade, que atenta contra aquilo que é sagrado para nós. Tantas pessoas estão hoje sendo violentas contra os valores que nos fazem pessoas. Ter essa mística. Eu sei que as pessoas vão nos trair, mas se a gente for melhor amigo e deixar que Jesus seja o nosso melhor amigo, eu digo agora e quero dizer isso sempre, o meu melhor amigo é Jesus. Porque é Ele que me salva todos os dias, é Ele que me reconcilia, é Ele que me recebe de braços abertos, mesmo estando eu tão ferido, tão machucado, tão pecador. E quero que Ele seja o meu melhor amigo. Como? Eu quero que Ele seja a minha referência o tempo todo. Eu quero que Ele seja o meu caminho, eu quero que Ele seja a minha verdade. Ricardo Sá agora há pouco tuitava e falava sobre isso, do valor da verdade. Como é bom a gente lidar com a verdade, por mais dura que ela seja. E Jesus não trabalha com a minha mentira e nem está disposto a me receber quando eu quero mentir para Ele. Porque com a mentira Ele não pode fazer nada na minha vida. Por isso só me resta ser verdadeiro diante dEle. Esparramar as minhas misérias sobre a mesa e ter a consciência de que Ele acolhe tudo isso, desde que seja a minha verdade. Ser melhor amigo dEle e permitir que Ele seja o nosso melhor amigo. É a gente estabelecer esse vínculo, minha gente, que não nos deixa ficar paralisados. O crescimento espiritual é isso. É avançar na amizade com Jesus. E porque sou amigo dele, me interesso pela vida dele. Não é obrigação eu ler a Sagrada Escritura. Não é obrigação eu participar da missa todos os domingos. Não é obrigação eu fazer a minha oração diária. Não. É privilégio. Porque quando rezo, quando faço a leitura dos evangelhos, quando participo da Eucaristia, eu tenho a oportunidade de estar a sós com o meu melhor amigo. A religião é isso. Eu gosto de dizer isso. Orar é a gente estar em audiência particular com Deus. É a gente ser recebido em audiência particular por aquele que tudo sabe de nós. E ali, naquele momento de intimidade, a gente ter a oportunidade de partilhar o nosso coração, de partilhar as nossas dificuldades e de entregar a Ele, na certeza de que Ele não vai banalizar, nem tampouco desconsiderar o que nós entregamos a Ele. Porque o melhor amigo, o verdadeiro amigo, sabe nos respeitar. E eu gostaria de lhe convidar neste programa, e a partir deste programa, você também trazer a mística dessa amizade com Deus. Crescer na fé é você crescer na amizade com o Senhor. Orar é você estabelecer oportunidades de crescimento no Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos, porque a religião nos propõe, não é outra coisa senão dar passos na direção do amadurecimento dessa amizade. Uma amizade madura é sem dúvida fruto de muito esforço, de muito labor. A gente não fica amigo íntimo da noite para o dia. Pode até ter facilitadores, a gente tem muita coisa em comum, mas a confiança é um elemento que se dá aos poucos. E essa confiança que nós precisamos ter em Deus, ela também se dá pelo processo de se aproximar deste Deus e de tentar conhecê-lo, através de tudo aquilo que está à nossa disposição, através de tudo aquilo que a igreja nos entrega como um tesouro de salvação, que nós vamos aos poucos descobrindo. Eu sei que você tem muitas dificuldades na sua vida, eu sei que às vezes a solidão é pesada,
Eu sei que às vezes você não tem alguém para telefonar ou bater na porta e pedir que lhe ajude. Não perca tempo. Faça da sua experiência com Jesus uma experiência de amizade, para que você tenha nele essa oportunidade de dividir o que você é, o que você sente. Aproxime-se de Deus e faça com que cada vez mais a sua proximidade com Ele gere uma amizade fecunda. Para que você também tenha o direito de cantar essa música, quem sabe todos os dias, ainda que seja um trechinho dela, e implorar e solicitar para que o seu processo de fé saia da esfera da obrigação e entre na esfera do direito, do privilégio. Porque eu acho que a gente só tem o direito de pensar a fraqueza humana no paralelo com a misericórdia de Deus. Porque senão a gente se desespera. É interessante que na vida a gente sempre precisa pensar a fragilidade ao lado de alguém que nos ama. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente tomar contato com a realidade que nos envergonha se a gente está ao lado de alguém que nos ama de verdade. Não é que o outro vai nos adular, vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos aceitar do jeito que a gente está. Não. A misericórdia consiste em acolher aquele que é fraco. E no momento em que acolhe aquele que é fraco, um pouco da fraqueza do acolhedor passa para aquele que é o acolhido. E é tão bonito a gente pensar que olhar para a fragilidade humana que há em nós só o podemos fazer se nós analisarmos tudo isso à luz da misericórdia de Deus. Nisso está a salvação, quando a gente se analisa a partir de alguém que nos ama. Diferente da condenação. Se você olha a sua fraqueza à luz do diabo, você vai se tornar ainda mais fraco. E nisso está a condenação. Quando aquele que te olha, não te olha com amor. Não há nada que possa nos condenar mais nessa vida do que um olhar sem amor. Um olhar que condena, um olhar que afasta, um olhar que joga fora. Talvez você tenha passado pela experiência. Hoje aqui, antes da gente começar, eu estava com a Salete, daqui da Canção Nova, que você sabe, que é uma pessoa muito cheia de Deus. E ela estava conversando comigo, aí na hora de ir embora, ela brincou assim: padre, nessa nova fase que está começando na sua vida, cuidado com o olho gordo. Ela brincou, né? A Salete tem razão. Ela aprendeu com o escritor sagrado que um olhar que condena tem o poder de nos adoecer. E ela estava contando uma história que, num determinado momento da vida dela, ela foi olhada com tanto ódio por alguém que ela teve febre logo depois. E a mãe fez uma oração bonita sobre ela e a febre foi embora. Eu achei a história muito interessante, porque um olhar condenou, trouxe doença. E depois o olhar amoroso da mãe devolveu a saúde. Porque rezar é querer bem, né? É tão bonito você pensar isso, que quando você reza por alguém, você está querendo o bem dela. E a mãe da Salete, no momento em que quis o bem, quis a saúde da filha, ela retirou o poder do olhar condenador que estava ali dentro. É disso que a gente está falando. É tão bonito a gente pensar na parábola da misericórdia que essa música canta, né? E no momento em que o filho reconhece: tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. É verdade. A gente só pode alcançar a vitória a partir do momento que alguém nos ama, que alguém nos conduz, que alguém nos ajuda a chegar lá. Por melhor que seja aquela pessoa, por mais capacidades que ela tenha, tudo isso só virá à tona à medida em que ela for amada. E as vitórias ela vai alcançando a partir do momento em que ela vai sendo bem amada. Eu posso dizer para vocês que eu nunca na minha vida experimentei um tempo de tantas vitórias como eu tenho experimentado nos últimos meses, nos últimos 2 anos, quem sabe. Deus tem sido extravagante com as generosidades que Ele tem tido comigo. Eu não mereço nem a metade. Ali nós estamos na responsabilidade de fazer o amor de Deus acontecer através de nós. Por isso eu tenho dito que a minha vida tem sido experiência de devolução. Santo Agostinho dizia de maneira muito bonita que Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu.
Deus não nos pede o impossível. A gente não pede uma coisa impossível de alguém que a gente ama. Então, se Deus está pedindo de nós, se Deus está pedindo de mim, se Deus está pedindo de você, é porque Ele já nos deu. E agora, na experiência da misericórdia, a gente começa a descobrir, então, o que em mim ainda não é bom, o que em mim ainda pode ser melhor. E aos olhos da misericórdia, diante desses olhos misericordiosos, a gente começa a mudar, então, a nossa vida. É isso que eu gostaria de lhe convidar hoje. Que você pensasse os seus defeitos, os seus limites, as suas imperfeições, não à luz do diabo, e nem à luz dos olhares diabólicos. Há muitos representantes do diabo no mundo, minha gente. Cuidado. Cuidado com as acusações que você recebe, cuidado com as palavras infelizes de quem não lhe ama, cuidado com tudo aquilo que é mentira, cuidado com tudo aquilo que inventam sobre você. Cuidado, não permita. Se você tiver que fazer uma análise da sua vida, faça à luz de quem te ama. Se você tiver que pensar os seus defeitos, pense ao lado de quem verdadeiramente tem alguma consideração por você. Porque o diabo, nem os seus legítimos representantes, não tem nenhum interesse em nos fazer crescer. Nenhum. E Deus quer fazer a mim e a você crescidos. Pensar a nossa vida, o que pode ser melhor, o que pode ser modificado, sempre à luz da misericórdia e do amor de Deus. Nunca à luz da infelicidade do demônio, não. O demônio legitima no mundo tudo o que é infeliz. Deus não nos fez para a infelicidade. Deus nos fez para a realização. Não significa que a gente não vai ter que sofrer. Vai. Sobretudo porque as pessoas mais felizes são aquelas que sofrem na hora certa. Então, se tiver que sofrer, não tenha medo. Mas faça sempre a sua análise de vida à luz do amor de Deus. E nunca à luz à sombra da condenação do diabo. É um pedido que eu lhe faço. Porque eu tenho visto tantas pessoas sendo destruídas pelo poder da fofoca, pelo poder das acusações, pelos olhares maldosos, que a gente permite que chegue em nossa vida, que chegue em nosso coração. Não permita. Não permita que nada de ruim dure demais dentro de você. Não pode durar nada. Deus quer você livre, feliz e realizado. A gente aqui não tem nenhuma palavra que seja para fazer mal a você. Nós não queremos. Definitivamente, o nosso objetivo não é lhe fazer mal. Nós queremos lhe fazer bem. Se porventura a gente não consegue, é fragilidade nossa. Não é porque Deus não quer. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. O passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando... Primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, né? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá, você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida, e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento,
eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. Porque o que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingiu o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Não tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura.
E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. E quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. Corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. Que é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também a quem oferece. Gostaria de saber se o senhor, como padre, também adora imagens ou o senhor adora somente a Jesus Cristo. O senhor acha correto a adoração de imagens, como muitos católicos fazem? O senhor ensina as pessoas a adorarem somente a Deus e não as imagens? Obrigado, fique com Deus. Minha filha, não só eu, como toda a igreja ensina que nós não podemos adorar imagem alguma. A imagem é apenas um símbolo que nos remete a um valor superior, da mesma maneira como uma fotografia nos lembra uma pessoa que nós amamos. Eu não vou banalizar a foto da minha mãe, não vou jogá-la no lixo, não vou desrespeitar a foto da minha mãe, mas a foto da minha mãe não é a minha mãe. Eu apenas tenho respeito por ela, porque aquela fotografia é um elo que me leva até a minha mãe. Toda vez que eu olho para a foto, eu de alguma maneira fico ligado à minha mãe. O papel da imagem, dos símbolos, não é só a imagem. Em todas as religiões há símbolos. Os evangélicos têm símbolos, os católicos têm símbolos, os budistas têm símbolos, os judeus têm símbolos. O símbolo não nos salva. Ele apenas se presta a nos fazer a transposição, a estabelecer uma conexão com Deus. No nosso caso, minha filha, muitos católicos realmente confundem, acham que a imagem faz milagre, que a imagem pode curar. Não. É apenas uma questão de catequese, é orientação. A igreja não orienta dessa forma. Nós orientamos que toda a simbologia da fé está a serviço do nosso amadurecimento. Há pessoas que precisam dos símbolos, um pouco mais que as outras. Há outros que não. Agora, o símbolo é sempre importante. Seria uma imaturidade muito grande dizer que os evangélicos não têm símbolos cristãos. Tem sim. De vez em quando você vê lá o pastor anunciando a porta santa. Quem passa debaixo da porta santa, faz uma oração, vai receber uma bênção, não é? Ou recebe uma flor, ou recebe alguma... Tudo aquilo é simbólico. Não é passar debaixo da porta que vai mudar a nossa vida. Mas quando eu passo debaixo daquela porta com uma intenção dentro do meu coração, eu de alguma maneira me motivo, recebo, abro o meu coração para essa ação da graça de Deus na minha vida. Você imaginou se for da mesma maneira como isso pode parecer uma mágica, né? Religião não trabalha com magia. Religião é a união da graça de Deus com a responsabilidade humana.
Então o símbolo age diretamente neste encontro de responsabilidade humana e graça de Deus. Quando eu digo responsabilidade humana, eu digo atitude humana. Eu tenho consciência que a minha fé me leva a tomar posicionamentos diante da vida. O símbolo me ajuda a tomar esses posicionamentos. O símbolo me ajuda a compreender um pouco melhor os meus posicionamentos. E aí, na dimensão ritual, o símbolo me ajuda a rezar. Eu olho para uma figura e aquele símbolo me ajuda a entrar em comunhão com Deus. Eu escuto uma música, a música pode ser um símbolo. Eu escuto uma música e aquela música me eleva, ela me faz sair de mim, ela me faz ir ao encontro de Deus. Veja bem que a música tem uma dimensão simbólica, mas eu não adoro a música. Agora, se você for pensar, em muitas experiências religiosas, você vê que a pessoa adora a música. Ela não sai da música, ela não sai do cantor, ela não vai para Deus. O cantor, o instrumento, a melodia e a letra são apenas pontes por onde nós passamos para chegar a Deus. Eu tenho consciência disso. Como ministro de música, eu devo ser um instrumento para lhe ajudar a chegar a Deus. Você não pode ficar parado em mim, você não pode ficar parado nos meus CDs. Senão se estabelece uma adoração, uma idolatria. O que é a idolatria? É a substituição de Deus por uma realidade humana, né? Mas agora, quando eu encaro o símbolo de maneira madura, eu vou passar pela música, vou passar pelo cantor, mas eu vou chegar no destino final. Por isso que nós que trabalhamos o tempo todo com o símbolo religioso, é minha obrigação ajudar com que os meus fiéis não se prendam nos símbolos. Então toda pregação que eu faço, minha filha, eu sempre faço o meu esforço de conscientizar aqueles que estão me ouvindo, que não estudaram teologia, que não estudaram as mesmas coisas que eu estudei, eu faço de tudo para que elas não se prendam aos símbolos, para que elas não substituam Deus por um símbolo. Deus não pode ser substituído por essa imagem. Agora, essa imagem, se bem interpretada, eu olho para ela com respeito, sem adoração, e ela me remete a Deus. A música, a mesma coisa. Eu escuto a música, faço uma experiência positiva dessa música e permito que ela me eleve, que ela me faça chegar até Deus. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes o que falta para nós é modificar o nosso jeito de ser, para que a vida fique mais leve para nós. Às vezes nós complicamos demais, às vezes nós somos muito complexos, nós somos aborrecidos demais, e porque somos complexos e aborrecidos, nós perdemos a oportunidade de viver com qualidade. Faz um esforcinho. Se errou hoje, amanhã não permita errar da mesma forma. É assim que Jesus mudava a vida das pessoas. Quando ele apresentava para elas possibilidades. Pode observar, em nenhum momento, por pior que fosse a vida das pessoas, Jesus concedia a elas uma condenação, não. Era sempre uma palavra de salvação. Eu gosto de dizer que quem gosta de condenar é o diabo. Deus gosta de salvar e faz de tudo para nos salvar, mas a salvação que Deus nos concede passa pela permissão do meu coração e do seu. Hoje eu quero que a vida seja melhor em mim. E quando eu opto por ser mais simples, menos complicado, menos aborrecido, menos carente, eu faço com que
a vida das pessoas que estão do meu lado fique melhor. É um compromisso para todo dia. Não é só para hoje, não é só para amanhã. É um pacto que a gente começa a fazer com a vida. Eu quero fazer esse pacto, sabe por quê? Porque o primeiro interessado no meu bem-estar sou eu mesmo. Se você não faz o pacto, você se infelicita. Você começa a colocar dentro de você, ou guardar dentro de você e alimentar em você, uma série de sentimentos que não vale a pena. Você começa a registrar dentro do seu coração coisas que definitivamente foram feitas para serem passageiras. Às vezes o que falta para nós é modificar o nosso jeito de ser, para que a vida fique mais leve para nós. Às vezes nós complicamos demais, às vezes nós somos muito complexos, nós somos aborrecidos demais, e porque somos complexos e aborrecidos, nós perdemos a oportunidade de viver com qualidade. Faz um esforcinho. Se errou hoje, amanhã não permita errar da mesma forma. É assim que Jesus mudava a vida das pessoas. Quando ele apresentava para elas possibilidades. Pode observar, em nenhum momento, por pior que fosse a vida das pessoas, Jesus concedia a elas uma condenação, não. Era sempre uma palavra de salvação. Eu gosto de dizer que quem gosta de condenar é o diabo. Deus gosta de salvar. E faz de tudo para nos salvar, mas a salvação que Deus nos concede passa pela permissão do meu coração e do seu. Hoje eu quero que a vida seja melhor em mim. E quando eu opto por ser mais simples, menos complicado, menos aborrecido, menos carente, eu faço com que a vida das pessoas que estão do meu lado fique melhor. É um compromisso para todo dia. Não é só para hoje, não é só para amanhã. É um pacto que a gente começa a fazer com a vida. Eu quero fazer esse pacto, sabe por quê? Porque o primeiro interessado no meu bem-estar sou eu mesmo. Se você não faz o pacto, você se infelicita. Você começa a colocar dentro de você, ou guardar dentro de você e alimentar em você, uma série de sentimentos que não vale a pena. Você começa a registrar dentro do seu coração coisas que definitivamente foram feitas para serem passageiras. Muitos pais compreenderam a autoridade como uma forma unilateral de relação. Então não posso pensar que é família se lá existe autoritarismo. Mas também não posso pensar que exista família se lá existe a permissividade, se lá não existe autoridade. Colocar filhos no mundo é muito difícil, porque você vai ter sempre aquela tentação de impor aos filhos aquilo que você acha que é o mais certo, aquilo que você acha que é o correto. E veja bem, você tem todo o direito de fazer isso enquanto o seu filho não tiver condições de escolher. Aliás, faz parte da autoridade, do amor, você decidir pelo outro quando ele não é capaz de decidir. Seria uma desproteção você deixar que uma criança escolha quando ela não está madura para escolher. Seria uma irresponsabilidade de sua parte permitir que seu filho escolha quando ele ainda não está maduro para escolher. Mas também transforma-se numa irresponsabilidade quando você quer decidir pelo seu filho, sendo que ele já é maduro para decidir por ele mesmo. O autoritarismo vem aí, quando a gente não percebe que o tempo passou, que os nossos filhos amadureceram e que a gente continua impondo a eles a mesma forma de viver de quando eles não tinham condições de decidir. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil. E nem estou aqui ditando regras para ninguém. Nós estamos refletindo a partir do que a gente considera o mais justo, que é quando você identifica que na relação com seus filhos chega um momento que você inverte um pouco a ordem do jogo. O Padre Zezinho tinha uma reflexão linda, eu era seminarista ainda. Ele dizia que na família o mais justo no início da criação, quando os nossos filhos são pequenos, é que os pais sempre vençam de 10 a 0.
que uma criança não tem condições de decidir nada, porque ela não tem nem maturidade para entender o que é o melhor e o imprável. Então o pai vai decidir sempre. Mas depois de um determinado momento, esse jogo começa, perde de 8-2. Ele brincava durante a reflexão. Até o momento que você começa a perder de 6-4, pais começam a ter 6 no placar, filhos ganham 4. É o momento que começa a inverter. E os filhos começam a ganhar de nós. Por quê? Porque eles já estão maduros. E seria uma demonstração de não amor não permitir a maturidade. Sim, às vezes nós queremos ser famílias em contextos autoritários. Não. Não existe familiaridade no autoritarismo. Autoritarismo é quando uma parte nunca tem o direito de dizer. É quando a parte que diz ter autoridade decide sozinha e nunca abre para ouvir aquela outra. Tudo em nome do amor, é claro. É sempre justificado. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Cuidado. Ser família consiste em você ter a sensibilidade, a humildade de concluir que chegou o tempo do filho decidir. Chegou o tempo do filho manifestar a sua idiosincrasia. Essa palavra é difícil até de falar, né? O que é idiosincrasia? Aquilo que é próprio de cada um de nós. Você tem a sua idiosincrasia, eu tenho a minha. Um filho, digamos que eu tivesse colocado um filho no mundo. Aquele filho, por mais que ele seja meu filho, ele é totalmente outra pessoa. Eu sei que é difícil na cabeça de quem ama, na cabeça de quem quer cuidar, ou na cabeça de quem acha que é dono daquela criatura. Essa é uma dificuldade que você vive como mãe, essa é uma dificuldade que você vive como pai. Entender que seu filho é uma outra pessoa. Então a única maneira de conviver com a alteridade é a partir do princípio do respeito, do amor, da empatia, da solidariedade. Então o meu filho, por mais que ele tenha saído das minhas entranhas, ele é outro. Ele não é uma extensão minha. Há pais que compreendem os filhos como um acelerador de carro. Eu não consegui, mas ele vai me fazer chegar longe. Não. E ele tem todo o direito de não corresponder em nada às suas expectativas. Eu sei que é uma frustração. Mas não é um problema do filho, é um problema do pai, um problema da mãe. Muitas vezes nós exercemos o nosso autoritarismo é porque a gente não admite a possibilidade de que nossos filhos não vão corresponder àquilo que nós esperávamos deles. O filho não tem obrigação de corresponder absolutamente nada que os pais esperam. Volto a dizer, o tempo de interferir é o tempo da formação. O tempo de decidir pelo filho, pela filha, é o tempo em que eles desfrutam de uma incapacidade de decidir, que Piaget chamava de anomia, né? Essa primeira fase da vida, em que você é incapaz de compreender uma regra. E depois vem a heteronomia, que você observa o outro, você imita, mas ainda não é um valor. Eu estou fazendo porque imito. Eu vejo os outros fazendo, mas não é um valor que eu tenho internalizado. Até o momento que chega a autonomia. É quando eu não preciso ver o exemplo dos outros. Todo mundo pode estar desobedecendo ao meu redor. Eu não desobedeço, porque a regra está inscrita dentro de mim. Isso é autonomia. Então, pais e mães vão ter o direito de decidir pelos filhos até o momento em que eles não têm a autonomia. Mas eu esperava tanto que ele... minha amor, minha querida, meu querido. Quem mandou vocês? A frustração é sua. Eu canso de dizer isso. E é uma regra difícil para mim também. Não estou dizendo que é fácil. E você pode até dizer, padre, o senhor não tem filho, é fácil falar isso. Por isso mesmo.
Se eu tivesse filho, eu estaria sofrendo do mesmo jeito que você, porque eu tendo a impor o que eu espero. Essa é uma condição humana. Eu não estou falando a partir de um pedestal, como se eu dissesse, olha, eu não tenho esse problema é só seu. Não, é meu também. A minha humanidade é ferida igual a sua. Eu também tenho a tentação de esperar dos outros. E sei que muitas vezes espero e me decepciono e me frustro e levo um tempo para me recuperar das frustrações. Só que eu tenho maturidade e quero amadurecer cada vez mais de compreender de que o outro não tem obrigação de corresponder ao que eu esperava. E sei que quando se trata de um filho, uma filha, é mais difícil ainda. E o conceito de família não se aplica. A gente, digamos assim, a gente é menos família, onde o autoritarismo prevalece. O conceito de familiaridade não combina com o autoritarismo. Nós não podemos fugir dessa máxima. Nós precisamos nos educar para que nós tenhamos condições de educar os nossos filhos para a liberdade. Você vai dar o seu palpite até o momento em que você não estiver ferindo a idiosincrasia daquele mundo. Não adianta que você queira que ele seja um médico como você é, um advogado como você é. Se aquele menino não tiver na alma essa aptidão, seria uma crueldade da sua parte impor isso. Você fere o conceito de família, que é justamente educar para a liberdade. Não existe conceito de família no autoritarismo. Não existe conceito de família na permissividade. Meus filhos fazem o que querem. Nada pode desproteger mais uma criança do que quando ela é entregue à necessidade de decidir por si mesma, quando ela ainda não tem maturidade para isso. Nada pode estragar mais uma pessoa do que quando nós colocamos uma criança que não tem ainda maturidade para decidir questões importantes. Se eu tenho um ciúme que me prejudica nos meus relacionamentos, tenho ciúme dos meus filhos, tenho ciúme dos meus amigos, do meu esposo, da minha esposa, do namorado, da namorada, toda relação ciumenta, ela pode ser uma relação pecaminosa. Por quê? Porque ela nos priva de viver o bom do relacionamento. Nós sabemos, por A mais B, que onde há ciúme não há paz. A pessoa não fica tranquila. Ela está o tempo todo ali querendo descobrir o que o outro está fazendo, com quem o outro está. A gente fica investigando por onde puder. Isso não é paz. O bom do relacionamento é quando você estabelece uma relação de confiança. Eu sempre tive isso com a minha mãe, por exemplo. Nunca observei na minha mãe um ciúme de mim. Desde menininho. E eu acho bonito que ela tem uma generosidade muito grande que a faz sentir-se feliz toda vez que ela vê que alguém me ama e cuida de mim. Diferente de algumas mães que têm um verdadeiro pavor de pensar que alguém possa fazer pelo filho o que ela não está fazendo. Isso é egoísmo, por isso é pecado. O meu ciúme pode me fazer ser uma pessoa egoísta, porque ao invés de me alegrar com o que o outro está recebendo, porque não sou eu que estou dando, aí não presta, não é bom, começo por defeito, começo a achincalhar aquela pessoa, só porque ela está fazendo por alguém que eu amo, o que naquele momento eu não posso. Ou até mesmo porque naquele momento eu não estou presente. Então veja como o pecado pode ser fonte de pecado, ou melhor, veja como o ciúme pode ser fonte de pecado, porque ele pode nos fazer assumir posturas egoístas. Eu tenho ciúme dos meus amigos, então eu fico chateadíssimo quando eu sei que ele está com outras pessoas que não é comigo. Então significa que eu não tenho um amor o suficientemente grande por aquela pessoa a ponto de me alegrar com as alegrias dela. Que bom que ela está tendo outros amigos além de mim.
Que bom que ela está sabendo comemorar a vida com outras pessoas, eu continuo tendo o meu lugar. Então, por causa do ciúme, a gente constrói uma morada de pecado, que é o egoísmo. O ciúme em si, ele nem é pecaminoso, né? Se você for pensar. Ciúme é uma reação imediata que nós podemos ter, que é fruto da nossa insegurança, do nosso medo, que pode nos colocar em insegurança em relação àquela pessoa. Mas isso pode virar pecado. De repente eu tenho ciúme do meu amigo com aquela outra pessoa. O que eu vou fazer? Vou diabolizar aquela outra pessoa para eu me sentir confortável com o ciúme que eu tenho, para eu achar que eu tenho razão. Eu vou começar a colocar aquela pessoa numa perspectiva diabólica. Porque eu tenho ciúme do meu amigo, então eu vou diabolizar os outros amigos dele, inventar histórias, dizer que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, tudo porque nós queremos arrancar aquele amigo nosso daquela nova amizade. Isso é muito comum em mães que começam a colocar 1000 defeitos nos genros ou nas noras, que os meninos e as meninas começam a namorar. Porque nós ficamos inseguros, temos medo de perder os nossos filhos. Então, esse pecado, ele começa assim, de um sentimento natural em nós, que se a gente não... Às vezes, porque estamos movidos por ansiedades que nos predeterminam, transformamos o que o outro nos disse naquilo que gostaríamos de ouvir. Por que a gente faz isso, né? É tão comum. Às vezes o outro nos diz alguma coisa e a nossa ansiedade é tão grande que nós já transformamos o que o outro nos diz naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ou então naquilo que nós imaginaríamos que o outro nos diria, né? O que também é um erro, que a gente coloca o outro dentro de uma prisão, impedindo-o de ser quem ele é e inclusive de dizer o que ele diz. O nosso entendimento nos trai. Por isso que é preciso muito discernimento, muita lucidez, para que a gente não fique alimentando dentro de nós esses processos viciosos de transformar o que o outro nos disse naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, tende a ler, a escutar tudo que o outro fala, tudo que o outro escreve, a partir daquilo que está interessando a ela pensar. Como se fosse uma forma de proteção, né? Para que aquilo que a pessoa tanto deseja não venha a ruir com a realidade. Então vai imaginando e vai construindo aquele castelo de areia, de sonhos, e tudo que o outro escreve ela acha que é para ela, e tudo que o outro fala ela acha que foi para ela. Cuidado. O outro tem o direito de dizer muitas coisas e aquilo não ser para nós. Não nos sintamos o centro do mundo de ninguém. É muito pretensioso. Já aconteceu muito isso na minha vida, por ser um homem público. Quantas vezes eu publico, né? Textos, frases, e a pessoa acha que eu estou mandando recado. Oh, meu Deus. Eu, com a oportunidade que eu tenho de dizer o que eu digo para tantas pessoas, eu que tanto prezo por dizer a verdade a quem precisa ouvir, por que eu vou usar de uma rede social para mandar recado para alguém? O que pode acontecer é que, de acordo com um fato, como consequência daquele acontecimento, eu tenha ficado chateado e refletido sobre isso, escrevo um tempo depois. Eu nem gosto de escrever muito próximo do acontecimento para não dar essa impressão. Mas não, o outro tem o direito de saber da maneira mais direta. Então, tudo aquilo que a gente precisa dizer, nós precisamos dizer. Mas então, deixemos de imaginar que o outro está dizendo isso ou aquilo. Permitamos que a palavra nos diga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E o que a gente imagina, porque estamos ansiosos, que tudo isso caia por terra, para que o outro possa nos dizer o que de fato ele disse, e não aquilo que gostaríamos de ouvir.
Às vezes, porque estamos movidos por ansiedades que nos predeterminam, transformamos o que o outro nos disse naquilo que gostaríamos de ouvir. Por que a gente faz isso, né? É tão comum. Às vezes o outro nos diz alguma coisa e a nossa ansiedade é tão grande que nós já transformamos o que o outro nos diz naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ou então naquilo que nós imaginaríamos que o outro nos diria, né? O que também é um erro, que a gente coloca o outro dentro de uma prisão, impedindo-o de ser quem ele é e inclusive de dizer o que ele diz. O nosso entendimento nos trai. Por isso que é preciso muito discernimento, muita lucidez, para que a gente não fique alimentando dentro de nós esses processos viciosos de transformar o que o outro nos disse naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, tende a ler, a escutar tudo que o outro fala, tudo que o outro escreve, a partir daquilo que está interessando a ela pensar. Como se fosse uma forma de proteção, né? Para que aquilo que a pessoa tanto deseja não venha a ruir com a realidade. Então vai imaginando e vai construindo aquele castelo de areia, de sonhos, e tudo que o outro escreve ela acha que é para ela, e tudo que o outro fala ela acha que foi para ela. Cuidado. O outro tem o direito de dizer muitas coisas e aquilo não ser para nós. Não nos sintamos o centro do mundo de ninguém. É muito pretensioso. Já aconteceu muito isso na minha vida, por ser um homem público. Quantas vezes eu publico, né? Textos, frases, e a pessoa acha que eu estou mandando recado. Oh, meu Deus. Eu, com a oportunidade que eu tenho de dizer o que eu digo para tantas pessoas, eu que tanto prezo por dizer a verdade a quem precisa ouvir, por que eu vou usar de uma rede social para mandar recado para alguém? O que pode acontecer é que, de acordo com um fato, como consequência daquele acontecimento, eu tenha ficado chateado e refletido sobre isso, escrevo um tempo depois. Eu nem gosto de escrever muito próximo do acontecimento para não dar essa impressão. Mas não, o outro tem o direito de saber da maneira mais direta. Então, tudo aquilo que a gente precisa dizer, nós precisamos dizer. Mas então, deixemos de imaginar que o outro está dizendo isso ou aquilo. Permitamos que a palavra nos diga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E o que a gente imagina, porque estamos ansiosos, que tudo isso caia por terra, para que o outro possa nos dizer o que de fato ele disse, e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Porque temos tanta ansiedade e porque até tememos esperar. Gente, a espera, ela é, sem dúvida, um momento da vida em que a gente corre o risco de pensar que a gente não está vivendo. Que é como eu dizia ali. A espera, ela se contextualiza entre o passado e o futuro. Não é assim? Porque eu estou aqui no meu momento presente, mas o meu coração está recheado de esperas. Como é que eu posso fazer essas esperas ficarem ao meu favor? Como é que eu faço para não ficar vivendo o momento presente, cheio de situações que me fazem esperar e que me fazem perder o vínculo com a história, com o momento presente? É justamente o momento em que eu começo a trabalhar naquilo que eu espero. Pode parecer estranho isso, né? Como é que eu vou construir a espera? Como é que eu vou trabalhar naquilo que eu espero? Olho para aquilo que eu espero e descubro o que daquilo que eu espero pode ser feito hoje. Porque felicidade não cai do céu. Não é assim? Não é assim que a gente aprendeu desde pequeno? Que se a gente quiser ser feliz, a gente tem que correr atrás? Pois é. Todos os dias, aquilo que nós esperamos
pode começar a acontecer através de um gesto, alguma coisa que você possa ajudar a concretizar as esperanças. E eu sei que dentro da linguagem mística, religiosa, muitas vezes nós dizemos isso: eu espero em Deus. Tem a música da Eliana, né, Ribeiro, né? Espera no Senhor. Como é que a gente espera no Senhor? Percebendo no agora da minha vida aquilo que Deus me entrega para que eu possa realizar. Engraçado, eu dou isso como um testemunho meu. Eu nunca fui de correr muito atrás das coisas, mas eu soube aproveitar bem cada oportunidade que me foi dada. Claro, eu sou ansioso, sou naturalmente ansioso. Se eu pudesse, eu queria que as árvores da minha casa já estivessem todas do tamanho desse estúdio aqui. 10 metros de altura. Então eu tenho dificuldade de plantar uma. Hoje eu estava até na internet, digitei assim no Google: árvores que crescem rápido. E depois que eu digitei, eu mesmo fiquei rindo sozinho. Eu descobri uma árvore, Christian, que chega a 6 metros de altura em 1 ano. Não é maravilhoso isso? É a solução para os meus problemas, porque eu gosto de árvore. E se eu pudesse, eu reflorestaria o mundo. Todo lugar que eu vejo árvores cortadas, eu sofro. E aí eu fiquei rindo com a minha ansiedade em querer que as árvores cresçam depressa. Fiquei pensando, meu Deus do céu, e essa bendita dessa árvore que cresce depressa? Eu vi que ela só é para reflorestamento. Será que eu posso ter uma dessa na minha casa, né? Será que ela não vai criar essas raízes perigosas e que vão quebrar a casa da vizinhança toda? Aí fiquei ali, naquela minha ansiedade de querer árvores crescidas ao meu redor, porque eu tenho necessidade de verde, eu tenho necessidade de vida do meu lado, tenho necessidade de passarinho pousando, eu tenho necessidade disso. Por isso que eu gosto dessa vida rural. Sou moderno, sou contemporâneo, vivo na cidade, mas eu confesso que eu gosto da roça. E aí estava lá lidando com a minha ansiedade e pensando, meu Deus, mas como é que na vida a gente pode conciliar aquilo que a gente quer com aquilo que a gente já tem? E aí a gente tem que entrar dentro do contexto da misericórdia, não é? Eu preciso ter a paciência com as outras criaturas que não têm a mesma velocidade do meu sonho. E essa adequação é uma questão de maturidade, minha gente. A gente não consegue isso da noite para o dia, mas tem que ser um exercício cotidiano. Eu preciso o tempo todo olhar para as minhas árvores pequenininhas lá e acreditar que elas vão crescer. Outro dia até tive uma alegria muito grande. Quando eu era seminarista, eu plantei uma árvore no seminário de Lavras. E durante os 3 anos que eu morava lá em Lavras, eu regava aquela árvore religiosamente. Eu dava um jeitinho de ir lá, ligava uma mangueira, só ela, as outras não. Porque o que eu identifiquei? Que a minha árvorezinha, aquela que eu tomei um gosto por ela, que eu tinha uma identificação com ela, era a mais frágil de todas. E aí eu olhava para aquela árvore como se fosse uma pessoa precisando de... porque eu sempre fui meio louco assim, né? Já até contei que eu já achava a Kombi um carro triste, né? Que meu pai tinha uma Kombi, aquela dos olhinhos tristes, que eu conversava com ela, que eu explicava para ela que ela era mais feia que a outra, que tinha os olhos mais abertos, disse que ela era muito especial para nós. Então sempre fui meio louco. Conversava com os carros que meu pai tinha, achava que eles estavam entendendo tudo que eu estava dizendo. Então eu naquela época já tinha essa mania de achar que existia uma sensibilidade ali, que se eu conversasse com ela, ela estaria entendendo o que eu falava, né, tudo. Então eu dizia, olha, você está mais fraca que as outras, mas eu acho que vai dar certo, né? Você vai crescer, você vai ficar bonita. E eu estou trazendo aqui a água para te ajudar. Então essa minha postura foi durante quase 3 anos, tendo o cuidado e olhando sempre aquela árvore que durante aquele tempo que eu estava lá não me animou muito não. Ela continuou muito fraquinha, muito petitinha. E depois de muitos anos, quase 20 anos depois, eu volto. Quase não, 20 anos depois, eu volto ao seminário de Lavras. E a primeira coisa que eu quis fazer foi ir aonde estava a bendita da árvore que eu gostava tanto e que eu tinha o desejo de ver crescer. E qual foi a minha surpresa? Aquela árvore estava imensa, bonita,
E eu fiquei tão emocionado com uma coisa pequena e bobinha, né? Que falou tanto ao meu coração, porque naquela árvore eu identifiquei justamente essa paciência que a gente precisa ter com o tempo das esperas. Aquilo que eu espero, que ela seja uma árvore grande, vistosa, mas eu preciso entender que ela tem um processo. A vida é assim, minha gente. E as nossas ansiedades estão diretamente ligadas a essa incapacidade de permitir que cada coisa cresça ao seu tempo. Que a vida tem regras. Que até as pessoas têm regras. Ontem uma pessoa me perguntou no Twitter: Padre, o que eu faço com um amigo que eu magoei e que agora eu estou querendo pedir perdão para ele, mas ele não quer nem me receber? Espere o tempo dele. As pessoas têm o seu tempo. Não adianta você querer invadir a casa dele e querer que ele escute agora o que ele não quer ouvir. A vida é assim. Mais cedo ou mais tarde essas amarras caem, você vai voltar a olhar com naturalidade para o outro, o perdão acontece naturalmente. Agora, se você força, você corre o risco de prejudicar ainda mais o que você quer que aconteça. E é por isso que até o empenho para a realização do sonho tem que passar pela moderação. Tudo na vida, minha gente, é uma questão de equilíbrio. Tem aquela música que a Leila Pinheiro canta, né? Tudo é uma questão de momento. Aí ela vai falando, manter a espinha reta, o coração tranquilo. A música que ela canta fala justamente disso, da necessidade que você tem de manter o prumo, de manter o equilíbrio, de você dosar bem o passado, o presente e o futuro, para você viver bem. Nós não somos ingênuos de pensar que nós podemos viver só do presente. Isso seria limitar a experiência humana. Eu não sou um adepto de limitar a experiência humana. Eu acho que quanto mais a gente puder qualificar a experiência humana, melhor. Então, o ser humano qualificado é aquele que está no tempo presente, com capacidade de olhar para o seu passado com sabedoria e também olhar com esperanças para o seu futuro. E aí você identificar que aquilo que você quer carece de tempo para amadurecer. Seria tão melhor se todos nós soubéssemos viver essas esperas. Seria tão mais interessante se nós pudéssemos ter a capacidade de esperar pelo outro, né? Ou de identificar o momento de avançar, ou o momento de parar, de esperar, ou até de retroceder um pouco. Que a vida é assim, minha gente. Às vezes, quando você avança demais, você corre o risco de entrar em territórios que ainda não são seus. E aí causa estranheza a você mesmo. Quantas vezes eu já vivi isso? A minha ansiedade me levou a ocupar um lugar que ainda não era para mim. Poderia até ser no futuro, mas não era ainda. Não era o momento exato. E porque eu quis avançar, eu acabei prejudicando a realização daquele sonho ou a concretização daquela espera. Então viver o período das esperas e você saber identificar qual é o desejo de Deus para você, preste bem atenção no seu presente e veja o que nesse presente você já pode fazer para antecipar o seu futuro ou para preparar a realização das suas esperanças.